A imigração é sempre um momento tenso para boa parte dos viajantes e uma das mais temidas é a dos Estados Unidos. Mas nesse vídeo eu vou contar como foi a minha experiência e mostrar que, apesar de ser um pouquinho chatinha, se tu estiver fazendo tudo certo, não tem com o que se preocupar. Então, se o assunto já te interessou, dá um joinha aqui embaixo e se inscreve no canal se está chegando agora para não perder nenhum vídeo de dicas e roteiros de viagem. Eu sou a Jéssica e esse é o Arruma Essa Mala. Antes de eu começar a contar como foi a minha experiência, é importante frisar que existem inúmeros aeroportos nos Estados Unidos com inúmeros atendentes, guardas e fiscais. Então esse processo de imigração nunca vai ser 100% igual para todo mundo, porque varia muito conforme o local, o fiscal, até o bom humor no atendente no dia pode influenciar, além de, claro, a situação do passageiro. Bom, então eu saí do Brasil a partir do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e viajei com a United. E digamos que o processo migratório ele já começou no aeroporto aqui do Brasil, porque eu precisei preencher um papel informando o endereço de onde eu ficaria hospedada nos Estados Unidos. Essa é uma pergunta que costuma ser feita, em processos imigratórios em qualquer país pelo mundo, e eu tive que entregar esse documento para a companhia aérea, no aeroporto aqui de Guarulhos, e essa pergunta não foi mais feita para mim em nenhum outro momento da viagem. O meu destino final era Los Angeles, mas eu tinha uma escala antes de poucas horas em Chicago. E como Chicago foi a cidade por onde eu entrei nos Estados Unidos, foi lá onde eu fiz a imigração. O processo migratório ele sempre acontece no primeiro local em que tu pisa no país pro qual tu tá viajando, independente de ser o teu destino final ou se tu vai sair ou não do aeroporto. Faz alguns anos que a primeira parte do controle imigratório para quem viaja como turista para os Estados Unidos é automatizado. Sabe aquelas folhinhas que a gente recebe no avião quando tá fazendo uma viagem internacional? Tem que preencher lá com dados pessoais, botar número de passaporte, responder algumas perguntas padrões e depois quando vai fazer a entrevista com o agente migratório tem que dar pra ele esse papelzinho? Pois é, nos Estados Unidos esse processo não acontece mais, é tudo feito por máquinas quando a gente chega no aeroporto. Só que aí tem um pequeno detalhe, porque esse papel continua existindo e continua sendo necessário ser preenchido por viajantes que queiram entrar nos Estados Unidos por qualquer outro motivo que não turismo. E daí, na minha experiência, no que eu vivenciei por lá, isso acabou confundindo uma galera. Praticamente o avião inteiro parou para preencher esse papel na área da imigração ali. Até eu, que sabia que esse processo estava sendo automatizado, quando eu cheguei lá e vi umas 40 pessoas toda amontoada num balcão, anotando um monte de coisa, eu fiquei, gente, será que eu me confundi? Será que aqui tem que preencher no papel? Enfim, demorou alguns minutos até chegar uma atendente e viu aquela muvuca e falou, gente, o que vocês estão fazendo? Vocês não tem que estar preenchendo esse papel, tem que ir lá na máquina. Então, enfim, vocês já saibam, vão direto para a máquina. Chegando então nas tais máquinas da imigração, eu e o Hector fomos juntos. Eu preenchi primeiro e ele preencheu depois, tudo na mesma máquina. Não tem problema e o casal ou a família inteira junta. O processo todo foi bem simples, foi só escanear o passaporte, escanear as digitais, tirar uma foto e responder algumas informações básicas sobre a aduana. Essas perguntas feitas são as mesmas em qualquer país do mundo que tu for viajar. E é basicamente, tu tá levando consigo mais de 10 mil dólares em espécie? Tu tá levando consigo sementes, plantas, carnes, verduras e coisas do tipo? Fez compras que ultrapassem o limite de cota de isenção tributária? Enfim, basta responder sim ou não. Essas regras existem no Brasil também e eu já fiz vários vídeos aqui no canal explicando tudo sobre alfândega, Receita Federal, vigilância agropecuária, enfim, eu não vou conseguir linkar todos os vídeos aqui em cima porque tem um limite de cards que eu posso inserir, mas se vocês quiserem entender melhor como é que isso funciona, saber quais são as regras até para próximas viagens internacionais de vocês, é só usar a busca aqui do canal. Voltando às máquinas, então, tu ainda vai ter que informar qual é o teu tipo de visto e qual é o propósito da tua viagem, que aqui no Arruma Essa Mala é sempre turismo, além de dizer se tu tá viajando com mais membros da mesma família. Se esse for o teu caso, tu vai ter que repetir ali na mesma máquina todo o procedimento de escanear passaporte e digitais
para todos os membros da família. Ao final dessa operação vai ser impresso um papel com a tua foto e informações pessoais, como o teu número de passaporte, por exemplo. Como eu falei também, eu e o Hector, a gente fez esse procedimento juntos na mesma máquina. Eu fiz primeiro, ele fez depois. E o meu papel, quando ele saiu ali da maquininha, veio com um X por cima. E o do Hector veio sem X nenhum. Quando eu vi aquilo, claramente pensei, deu ruim, mas não foi o caso. Não existe nenhuma informação clara e pública do porquê que alguns papéis saem com esse X e outros não. No meu caso, quando eu cheguei na entrevista com o agente migratório, ele me pediu para repetir o processo de escanear as digitais. Então eu tô aqui chutando, né, e especulando que pode ter dado um problema na hora de fazer isso na máquina, e o X foi uma forma de informar, né, pro agente ali, pro ser humano e não pra uma máquina, que o processo teria que ser feito de novo. Então, se acontecer com vocês, não se preocupem, porque não é nada de grave. Finalizado esse primeiro momento, a gente seguiu pra fila pra entrevista com o agente de imigração. Eu e o Hector fomos no mesmo guichê, como a gente sempre faz quando viaja juntos, e também não tem nenhum problema em fazer isso se forem membros da mesma família. Em todo o processo imigratório, tu vai precisar apresentar o teu passaporte e responder algumas perguntas que são totalmente variáveis caso a caso. Se o agente desconfiar de alguma coisa, ele pode te fazer mais perguntas. Caso contrário, são questões bem básicas. E não esqueça que, pro caso dos Estados Unidos, tu também vai ter que mostrar o teu visto válido, que vai estar colado em uma das páginas do teu passaporte. Tem vídeo aqui no canal ensinando como tirar o visto americano, vai estar linkado aqui em cima. Caso tu tenha um visto válido, que pro caso do norte-americano é de 10 anos, mas nesse meio tempo tu teve que renovar o teu passaporte, não esquece que tu vai ter que levar os teus 2 passaportes, o novo e o antigo, em que consta o visto, para tu poder, né, apresentar na imigração. Na entrevista da imigração, então, a gente precisou responder quais cidades a gente ia visitar nos Estados Unidos, quanto tempo a gente ia ficar por lá, qual era a nossa profissão e qual era o nosso estado civil. Nessa hora me deu um branco de qual seria o termo em inglês para falar união estável. O correto para a legislação americana é Common Law Marriage. E eu acabei falando união estável numa tradução literal, que tá errado, né? Mas o agente de imigração entendeu o que eu tava falando. A gente precisou responder também se estava levando alguma comida conosco, o que não era o caso, e eu, como disse, precisei repetir o processo de escaneamento digitais, e foi só isso, logo em seguida a gente foi liberado. Conforme cada caso, outras perguntas podem ser feitas, sendo que as mais comuns é querer saber quanto dinheiro que tu tá levando, onde que tu vai ficar hospedado, e se tu tem algum familiar ou se tu conhece alguém morando nos Estados Unidos. Com o processo migratório finalizado, a gente entrou na área de embarque, esperou o nosso próximo voo, foi para Los Angeles, e ao chegar em Los Angeles, que era o nosso destino final, não foi preciso fazer mais nada. A gente só desembarcou, foi buscar nossas malas e partiu começar a viagem. Como eu falei no começo desse vídeo, dificilmente tu vai ter qualquer tipo de problema se tu viajar como turista e não for fazer nada de errado, não quiser burlar nenhuma lei. Tu já teve o teu visto aprovado e basta tu fazer uma viagem que seja condizente com o que te permitiram fazer. No caso de um visto de turismo, tu vai fazer uma viagem de turismo. Por isso que é sempre importante tu levar os teus comprovantes de viagem impressos, porque caso tu seja solicitado, é uma forma de tu provar que tu realmente está fazendo uma viagem a turismo, que tu não vai querer entrar no país para se tornar um imigrante ilegal. Então eu sempre levo as minhas passagens aéreas impressas, ida e volta, principalmente para mostrar que eu vou sair do país na data em que eu informei, os comprovantes de hospedagem, seguro viagem, aluguel de carro se for o caso, e sei lá, eventualmente qualquer outra coisa que eu tenha comprado, sei lá, bilhete de atração, de espetáculo, enfim, que possa ajudar a comprovar essa situação. Eu nunca precisei mostrar esses documentos para absolutamente ninguém em nenhuma das minhas viagens, à exceção do Marrocos. Mas é só porque quando ele perguntou onde eu ia ficar hospedado, eu falei que era num Airbnb e ele não conseguia entender o que era um Airbnb. O inglês ali não fluía muito bem, então eu voluntariamente entreguei o papel, o comprovante, para mostrar ali o endereço, mostrar que estava pago e tudo mais, e ele conseguia entender o que eu estava falando, e que no caso eu estava falando a verdade. Mas tirando isso, nunca fui solicitado
nada, nunca precisei mostrar nada, mas é sempre importante levar porque, né, a gente nunca sabe. No blog tem um post super completo também falando sobre a imigração nos Estados Unidos e sobre como funcionam os procedimentos de segurança nos aeroportos. Eu passei por eles no aeroporto de Los Angeles para ir para Nova York e no aeroporto de Nova York para voltar para o Brasil. Então, esse link tá aqui na descrição do vídeo, tá no primeiro comentário também. Vale vocês darem uma lidinha ali para saber como é que funciona esses procedimentos e não ter nenhum problema. Aqui do lado vai aparecer a playlist com todos os vídeos dos Estados Unidos, todos os vlogs de Las Vegas, da Rota 66, de Los Angeles, de Nova York, além de todas as dicas. Pode assistir eles depois, dar uma maratonada agora. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece, se gostou, dá um joinha e manda esse vídeo pro teu amigo que também vai viajar para os Estados Unidos. A gente se encontra toda quinta-feira aqui no Arruma Essa Mala. Um beijo. Tchau.